Dia a todos que estão chegando, que a paz de Cristo esteja no seu coração, a paz que o mundo não dá, mas que Cristo nos dá, amém? Que Deus possa dar um dia de vitória a vocês, que o mal desse dia seja vencido pelo nome de Jesus, que você possa vencer esse mal que assola esse dia. A cada dia devemos cuidar dele, né? Então não te preocupa com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Viva o hoje. Viva o que você tem que viver hoje. Que Deus te dê sabedoria, sabedoria para resolver os problemas. Que Deus coloque pessoas segundo o coração dele para te ajudar. Que Deus coloque pessoas do bem, pessoas que venham te dar a mão, que venham te amar como Deus te ama, né? E uma coisa eu digo, eu estou aqui para incentivar vocês a procurar pessoas do bem, a procurar Deus pastores, a procurar a congregação, a procurar um círculo de oração, a procurar pessoas que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida para te ajudar, para ir na tua casa, para te visitar, para te ensinar a palavra de Deus. Aqui só é um incentivo, né? Um incentivo a você a continuar na fé, a procurar aqueles que estão na fé. Vocês têm que congregar, vocês têm que ceiar, vocês têm que viver em comunhão com os irmãos, vocês têm que ter estudo bíblico, vocês têm que ter acompanhamento pastoral, vocês têm que ter esse acompanhamento, os pastores que vão visitar a tua casa, que vão orar com a tua família, que vão te ensinar a palavra, vão dar estudo da palavra. A tua ajuda está aí no teu bairro. A tua ajuda está aí pertinho de você. Aqui só é um apoio, aqui só é um incentivo, só é uma ajuda a você em oração. Então você tem que buscar aí, ó, perto da tua casa, pessoas de oração, pastores segundo o coração de Deus, que vão te ajudar, que vão te apacentar, que vão ensinar a palavra de Deus para você. Você vai se batizar, você vai cear, você vai estar em comunhão com os irmãos, com o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas direcionadas por Deus aí onde você mora. Então que o Senhor te dê direção. Palavras, que Deus abençoe nós, que Deus possa derramar a palavra dele em nossas vidas, que através da palavra de Deus nós possamos ser transformados, que através da palavra de Deus ele possa falar conosco nessa manhã e nós saímos daqui cheio de fé, cheio de esperança, crendo nesse Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, nesse Deus ao qual não desiste de você, que não desiste de mim, esse Deus que manifesta o poder, glória, esse Deus que nos limpa através da palavra, esse Deus que nos purifica através da sua santa palavra, esse Deus que deu o seu próprio Filho por amor a mim e amor a você. Amém? Capítulo 23, no versículo 26. No caminho do Gólgota, olha só, Jesus no caminho que ele estava carregando a cruz. Jesus no caminho que ele estava ali sendo zombado, que estava aí, que ele passou por toda a dor. Jesus carregava aquela cruz e todos estavam olhando ele carregar aquela cruz. Jesus no caminho do Gólgota, no caminho do sofrimento, no caminho ali das dores, no caminho ali que ele estava carregando aquela cruz por mim e por você. Jesus no caminho do Gólgota. Agora entra na palavra. Agora entra nesse momento e olha. Era como, olha, vê se você enxerga Jesus ali todo açoitado. Jesus machucado. Jesus cansado. Jesus ali com aquela cruz pesada, porque o pecado pesa. Às vezes você diz bem assim, ai, eu tô tão cansada, há um peso nas minhas costas. Sabe qual é esse peso nas tuas costas? É o pecado. O pecado, ele torna a tua vida pesada. Então, a tua consciência, quando está pesada, quando você está fazendo algo errado, se torna um peso na tua vida. Se torna um impedimento na tua vida. Então, quando você está bem com Cristo, quando o teu coração está bem, quando o coração está limpo, se torna leve. Não tem peso na tua vida. Mas quando você está sentindo aquele peso, né? Você já se sentiu assim? Ai, tem algo pesado, tá pesado. Aí, às vezes, você diz bem assim, ai, esse lugar tá pesado. Não é o lugar que tá pesado, não. O peso tá em você.
é em você. Aí você diz que é o lugar que está pesado. Por exemplo, você está dentro da sua casa, né? Aí, de repente, ai, eu tô sentindo um peso, tô sentindo um peso aqui dentro da casa. Tá certinho lá, parede, teto, chão, móveis, tudo direitinho. O peso tá onde? Em você, é você. Esse peso não tá na casa, esse peso tá em você. Então, Jesus carregava esse peso. Que peso era esse? Pecado. Era o nossos pecados. Aquela cruz do Senhor era pesada porque ele carregava todos os nossos pecados. Então, quando nós temos uma vida em pecado, nós nos sentimos esse peso. Esse peso. Então, analisa a tua vida. Analisa a tua vida, porque às vezes você trabalha com peso, com peso. Sabe por quê? Porque você trabalha só porque você quer o teu salário. Você trabalha porque você precisa do dinheiro, não, você não trabalha com amor, né? Você não trabalha querendo que o teu chefe prospere, porque ele já é rico, né? Tem pessoas que dizem assim: "Eu não tô nem aí pro trabalho, eu só quero o meu dinheiro, eu só quero o meu salário". Aí você trabalha com peso. Você trabalha com raiva, você trabalha sem alegria, você trabalha querendo que o dia termine, aí você almoça com raiva, você faz o trabalho com raiva, não dá fruto, atrapalha a produção do trabalho. Por quê? Porque faz com peso, faz com pecado, faz desejando mal que o trabalho dê errado. É pecado isso, você sabia? É pecado você desejar que teu patrão vá à falência. É pecado. É pecado. Então, quando você diz assim, ai, que peso, então vai analisar a tua vida para ver onde que você está errando, a maldade que você está pensando de alguém. Aí você está tão pesado que você não consegue ler a Bíblia, porque o pecado te afasta da palavra de Deus. Você está cheio de pecado e você não consegue orar, porque o pecado te afasta de Deus. Aí você diz, irmã, estou sem força, então analisa a tua vida. O pecado nos tira essa força. O pecado nos tira a comunhão com Deus. O pecado tira a presença de Deus na nossa vida. Por isso que Davi se arrependeu logo e disse: "Não tira o teu Espírito Santo de mim", porque com o Espírito Santo, o Davi se reconheceu todos os seus erros, todos os seus pecados. É ali no Salmo 51, Davi rasga o seu coração e pede para o Senhor para ter um coração voluntário e pede para o Senhor para ter um coração entendimento para quando ele ministrasse a palavra, quando ele chegasse às vidas, as pessoas fossem convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Então, aleluia, esse peso que você diz que é o lugar, não tem nada a ver com lugar. O peso é o pecado, entendeu? Porque você é a luz, aonde a luz chega, as trevas têm que sair. As trevas batem em retirada. Você é luz, Jesus é luz na tua vida, Jesus está na tua vida. Então, se aquele lugar é de treva, você está entrando naquele lugar como luz. Então, as trevas vai bater em retirada, Cristo está na tua vida. Ao teu redor estão os anjos, porque você teme ao Senhor. Então tem pessoas que dizem, oh, os anjos estão ao meu redor. Ei, você está lá pecando, os anjos estão ao teu redor? Você está lá na prostituição, os anjos estão ao teu redor? Os anjos estão lá te defendendo porque você está pecando? Aonde que está escrito na Bíblia isso? A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem, daqueles que respeitam Deus, daqueles que honram a Deus, daqueles que estão ali em verdade com Deus. Daqueles que estão ali reconhecendo, Senhor, me perdoa, Senhor, eu não quero errar, Senhor, eu não quero viver isso, Senhor, eu não quero esse pecado na minha vida, me liberta, essa oração sincera. Senhor, tu sabes meu pecado, porque é minhas fraquezas, porque eu não consigo me esconder de ti, tu vê todas as coisas que eu faço de errado, aí você está em sinceridade, em arrependimento, aí o Senhor vai e te liberta, o Senhor te dá força para sair daquele pecado, o Senhor te ajuda. Você sente vergonha daquele pecado. Meu Deus, que vergonha! Eu errei, eu conheço a verdade. Eu fiz o que é errado. O pecado te causa vergonha.
O pecado te causa vergonha. Então aqui vamos continuando. Enquanto iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. Então Simão, o Cirineu, né? O Cirineu ajudou Jesus naquele momento. Ajudou Jesus naquele momento ali. O Cirineu sentia um pouco ali do peso da cruz, né? Mas é claro que o peso estava em Jesus e não no Cirineu, porque era Jesus que levava os pecados. Interessante, né? E o que significa isso? Quando o Cirineu chegou ali, que colocaram Cirineu para ajudar ali Jesus naquele momento que já estava perto de chegar. O que significa? Que mesmo você carregando a tua cruz, você não está sozinho. Jesus está com você. Jesus ajuda a te carregar a cruz. Aqui o Cirineu veio para ajudar a Jesus nesse momento, mas ele só veio mostrar para você que Jesus te ajuda a carregar a tua cruz. O peso da tua cruz não tem o peso que a cruz que Jesus levou. O peso da nossa cruz não se compara à cruz que Jesus levou. Todo o teu sofrimento que você está passando não se compara ao que Jesus sofreu. Então, quando eu estou sofrendo, eu me lembro muito bem do que Jesus sofreu. Eu digo, Senhor, o que eu estou passando não é nada pelo que tu viveu por mim, pelas dores que tu passou, pela morte que tu viveu, pela cruz, pelos açoites, pelas traições, pelas blasfêmias, pelas zombarias. Senhor, tudo que tu passou por mim, o que eu passo, não pode ser comparado de dor, não pode ser comparado de sofrimento. Você está aí, você tem casa, você tem que comer, você não está sendo machucado, tua carne não está machucada. O teu coração pode estar machucado, porque palavras machucam o coração. Palavras ferem o coração. Hoje você não é açoitado com chicotes na tua costa, mas uma palavra, ela faz o mesmo efeito de que um chicote. Por isso que você tem que vigiar tanto com o que você fala, com o que nós falamos. Por quê? Porque uma palavra, ela vai fazer você sentir uma dor. Às vezes, o teu marido te trata com palavras tão ofensivas que causam a mesma dor que ele tivesse te machucado com agressões. A agressão de palavra, né? Então, hoje, nós vivemos esses açoites com palavra. Então, aleluia, Jesus, mas não se compara o que Jesus sofreu por nós. Não se compara o que Jesus passou por nós. Então, quando você estiver passando pela tua dor, lembra dele. Jesus, tu passou por coisa pior, sem pecado. Eu peco, Jesus, eu falho. Senhor. Então, quando você estiver passando por uma dor, lembra do Filho de Deus, sem pecado, puro, santo, cheio de amor, que sofreu indignamente, que sofreu injustamente, que sofreu pelos nossos pecados, que sofreu para nós sermos libertos, e seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Aquelas mulheres choravam porque estavam vendo Jesus naquela situação. Então aqui, né, dá para entender que as mulheres eram aquelas que seguiram a Jesus quando ele estava evangelizando, quando ele estava pregando, quando ele estava curando, quando ele estava orando, né? Então aqui diz, seguia grande multidão de povo e de mulheres. Oh, que bênção, né? Por isso que diz que mulher é o vaso mais fraco. Mulher se converte mais rápido. Mulher aceita Jesus mais rápido. Se você entrar numa congregação, o que mais tem é mulheres e poucos homens. Pode ir lá fazer conta, mais é mulheres. Os homens são poucos. Os homens têm um coração mais duro, mas a mulher se rende fácil. A mulher se quebra rápido. É fraca, né? Ela se quebra rápido. O homem não, é mais duro, é o fortão. Que nada, que Deus nada, né? Então aqui, até na cruz, até no momento da crucificação, tinha uma grande quantidade de mulheres. E essas mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam, estavam chorando. Estavam chorando e vendo Jesus ali. Ai, meu Deus, eu imagino eu vendo Jesus carregando uma cruz. Meu Deus do céu, aquele Jesus que me libertou. Jesus que me deu valor.
Jesus que dava amor, Jesus que curou. Agora entra nessa cena. Vive a palavra de Deus agora nesse momento. Você está vendo Jesus machucado, sangrando. Ah, meu Deus, uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos na sua cabeça. O rosto só era sangue. As costas só era sangue. E ainda carregava aquela cruz. Aleluia, os chicotes a qual açoitaram Jesus, eles furavam, eles penetravam a carne, eles dilaceravam a carne do Senhor Jesus. As vestes que colocaram em Jesus, eles eram púrpura, eles cortavam o corpo de Jesus, cortavam. Você está sentindo? Você está sentindo tudo que Jesus viveu por você? Você está sentindo tudo que Jesus passou para nós sermos livres? Você está sentindo a prova do amor de Jesus por você e por mim? Você está sentindo, aleluia, Jesus? Entra no momento da crucificação, entra nessa palavra, aleluia, Jesus. E aqui, ó, aquelas mulheres que eram seguidoras de Jesus, aquelas mulheres a qual os homens julgam que não pode levar o evangelho, que não pode pregar, né? Que não pode não sei o que não pode ensinar, que não se pode o quê. A mulher não pode corrigir o marido na frente de ninguém, de ninguém. Então, quando uma mulher corrige o seu marido na frente de alguém, o que acontece? É abominável aos olhos de Deus, não agrada aos olhos de Deus. Própria Sara falou para Abraão que Abraão devia lançar fora Agar e seu filho. E o que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, ouve Sara. Ouve Sara. Então significa o quê? Tava só Abraão e Sara conversando. E Sara lhe falou o que estava acontecendo. E Sara falou: você deve fazer isso. Você deve. E Deus falou a Abraão: ouve Sara. Então tem um momento sim que o esposo vai ouvir a esposa. E tem um momento para você falar com teu esposo, para você conversar com teu esposo. Não, na presença dos outros, você querer ensinar o seu esposo é a maior vergonha. Deus não vai te honrar, Deus não vai ser contigo. Por isso que assunto de marido e mulher se resolve em casa. Não é para os vizinhos ver, não é para os teus filhos ver, nem teus filhos devem ver aquilo que tem que ser resolvido entre você e seu marido, nem teus filhos. Então a Bíblia ensina muito bem isso. Mas as pessoas distorcem a palavra, né? E anulam a minha mulher. Anulo. Então, corrigir o teu marido na frente dos outros, quem era para ficar com vergonha era você. Era você. Eu já vi mulheres corrigir o marido na frente dos outros. E eu ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha por ver aquela cena. É horrível. É horrível corrigir um esposo na frente de alguém. Então entendam isso. Era isso que é esse o entendimento. Se você sabe mais do que ele, porque você estuda a palavra, porque você é cristã e ele não é, mas não vá corrigir ele na frente de ninguém, não vai envergonhar o teu marido. Conversa lá, como Sara conversou com Abraão, e o próprio Deus disse para Abraão: Abraão, ouve Sara, faz o que ela está te dizendo, não foi isso? E Abraão fez o que Sara disse, porque Deus falou para Abraão: ouve Sara, eu sou com ela. Eu estou falando pela boca dela, porque Deus ele fala pela boca de quem ele quiser, porque o Espírito Santo não tem sexo. Se o Espírito Santo, se a palavra de Deus fosse só para os homens, as mulheres não seriam salvas. Porque os homens não seriam nem salvos. Por quê? Porque Jesus vem buscar a sua noiva. E noiva é mulher. Noiva não é homem. Não é verdade? Noiva não é um noivo, é a noiva. A noiva que tem que ser preparada para Cristo. Então, a noiva representa homens e mulheres. A noiva representa aquela é ali simbólico para todos nós. Então, não vai ser só as mulheres que vai ser salva. Por quê? Porque estamos esperando o noivo, não é isso? Aleluia, Jesus, é muito simples a palavra de Deus, mas as pessoas usam, né? Usam para fazer as suas vontades.
usam para colocar ali as suas doutrinas, mas é do Espírito Santo que prevalece. Então aqui, ó, e seguiam, e porém Jesus, aquelas mulheres chorando. Olha só o que Jesus fala para aquelas mulheres. Então tem tudo a ver com o assunto que foi falado aqui na live, na madrugada, desde o início. Não sei se Jesus fala no versículo 28. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas, olha, porém Jesus voltando-se para elas disse: filhas de Jerusalém, filhas de Jerusalém. Olha como Jesus trata, né? Jesus é maravilhoso, Jesus é educado. Os homens que querem aprender a conquistar a mulher, aprende com Jesus. Os homens que querem aprender a amar suas mulheres, aprende com Jesus. Aprende com Jesus, né? Aprende como é que se trata uma mulher. E olha aí, Jesus chegou com elas e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Oh, Jesus, chorai antes por vós e por vossos filhos. Naquele tempo, Jesus, conhecedor do futuro, ele sabia que as mulheres iam chorar por elas, que iam passar lutas, que iriam sofrer. Naquele tempo, Jesus já disse às mulheres: não chores por mim, chore por vós, chore pelos seus filhos. Jesus já sabia o que ele estava dizendo para aquelas mulheres: chora, vai orar pelos teus filhos. Vai orar pelos teus filhos, porque o adversário vai perseguir teus filhos. O adversário vai querer desviar teus filhos. O adversário vai querer matar teus filhos. Não foi isso que fizeram com o filho de Maria? Não foi isso que fizeram com Jesus? Não tentaram matá-lo? Não tentaram ali acabar com o ministério de Jesus? Então o Senhor estava dizendo: chora por vocês. Chora por vocês porque vocês ainda vão passar por coisas difíceis. Vocês vão passar por coisas ainda dolorosas. Chorem por vocês, chorem para que vocês sejam cheios da graça do Espírito Santo para poder suportar ainda o que vai acontecer. Ele estava dizendo: não chora mais por mim, não. Não chora por mim, sabe por quê? Porque Jesus já estava terminando o seu ministério na terra. Jesus já ia voltar para o Pai, Jesus não iria mais viver açoite e crucificações. Jesus já estava ali sendo vitorioso. Tudo que ele veio fazer na terra já estava se cumprindo, já estava se cumprindo. Já ia terminar ali a crucificação, ele iria ser ressuscitado, ele apareceria para os discípulos e ele voltaria para o Pai. Então ele estava dizendo: não chore por mim, eu vou voltar para o meu Pai, eu vou voltar para a pátria, eu vou voltar para o céu. No céu não tem choro, no céu ninguém vai me apedrejar, no céu ninguém vai me trair, no céu ninguém vai me negar, no céu não vão colocar cruz em mim, no céu eu não vou sofrer mais. E tem gente que não quer ir para o céu, né? E tem gente que não quer ir para o céu, quer viver aqui na terra. Ah, meu Deus, eu tenho medo da morte. Tenho medo da morte. E sofre por causa daqueles que morreram. Não é isso? Ai, meu Deus, mas eu queria aqui comigo. Quando você diz, eu queria aqui comigo. Era como se dissesse assim para Deus: ah, eu queria aqui novamente para sofrer, para adoecer, para ir para uma UTI de novo, para chorar nessa terra. Era como se dissesse isso. E Jesus disse para essas mulheres: não chore por mim. Eu vou sair dessa terra. Eu vou sair. Não chore por mim. Eu não vou mais viver dores. Ninguém vai mais me apedrejar, me açoitar, me trair, me negar. Eu não vou mais receber uma coroa de espinho. Aleluia, Jesus. Não vou mais. Eu não vou ficar preso no madeiro. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E ele disse: não chore por mim, chore por vocês. Então chora por você em oração. Continua chorando pelos teus filhos. Continua chorando, porque o inimigo quer destruir teus filhos. O inimigo quer destruir o chamado que Deus tem nos teus filhos. Quando as pessoas vinham falar mal dos meus filhos, eu dizia assim para eles: amém. O que eu posso fazer, o que eu posso te dizer é que eu nunca vou desistir dos meus filhos.
Eu nunca vou deixar de orar pelos meus filhos. Eu nunca vou deixar de chorar pelos meus filhos, até eu ver eles bem-sucedidos, até ver eles bem, com homens e mulheres fiéis a Deus. Eu nunca vou deixar de chorar. Eu nunca vou deixar de chorar pela minha família, por toda a minha parentela. Você está entendendo? Então não adianta você chegar com uma pessoa e ir lá falar mal do filho daquela pessoa para aquela mãe. Não adianta. Sabe o que você vai ajudar se você ajudar aquela mãe em oração? Se você ajudar aquele pai em oração, olha, irmã, o teu filho está fazendo isso, mas eu vou te ajudar na oração e no jejum. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver se verdadeiramente são tuas amigas. Aí eu quero ver se verdadeiramente são mulheres de oração. Aí eu quero ver se verdadeiramente tem a Cristo no coração. Eu vou te ajudar, irmã, em oração. Eu vou entrar em propósito junto contigo. Eu vou entrar em jejum junto contigo pelos teus filhos. Vai fazer isso? Ou vai chegar perto de você só para contar os erros dos teus filhos? Como se você não soubesse quem é os teus filhos. Assim como o pai, como Deus sabe quem nós somos, a mãe sabe quem é os filhos dela. A mãe sabe, não é verdade? Aleluia, Jesus. E Jesus disse aqui para elas: não chore por mim, chorais antes por vós mesma e por vossos filhos. Bom dia, Daiane, querida. Bom dia, minha querida. Pai do Senhor, bom dia a todos que estão chegando. E o que diz aqui, ó? Porque eis em que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados, bem-aventurados, as estéreis e os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Olha o que Deus diz quando uma mulher chegará a tempo que bem-aventurada será uma mulher que não der filhos, que não amamentar filhos. E o que mais a gente tem visto? Filhos sendo ingrato com o pai, mães chorando por causa de filhos, pais chorando por causa de filhos. Aí quando eu vejo uma mulher chegando aqui pedindo oração para ser mãe, eu lembro desse versículo. Eu lembro muito desse versículo, mas eu não falo para elas. Dá vontade de dizer: ei, não ora não para te ter filho. Não ora para te ter filho para esse mundo de pecado, para esse mundo onde as leis agora estão, o mal virou certo e o certo virou errado. Então, seja feliz se você não dá filho, Deus está te poupando de você chorar. Se você Deus não te, se está no tempo que você é estéril, que chegou no tempo que bem-aventurado, hoje uma mulher não quer mais ter filhos. Não quer. Hoje uma mulher não quer porque ela sabe o que está acontecendo no mundo. É droga, é prostituição, o pecado aumentou, a frieza aumentou, falta de amor. Hoje mulher não quer mais ter filhos. São poucas mulheres que querem ter filho. Na verdade, a mulher que quer ter filho é a que não tem filho e nunca teve. Mas as que já têm, elas não querem ter mais. Elas não querem. Aleluia. Você tem 15 anos de casada, Amanda, e não tem filhos e não quer ter filhos. Olha aqui então. Olha só, Amanda, Deus falando com você. Ele está dizendo o quê? Bem-aventuradas. São bem-aventuradas. Porque naquela época, onde Jesus estava, a mulher era mal vista quando não dava filho. E por isso o marido tinha as concubinas. Por isso o marido tinha outras mulheres. Para quê? Para que dessem filhos a ele. Mas naquele tempo a geração estava sendo gerada. As nações estavam sendo construídas. O povo estava sendo construído. Então estava sendo multiplicado as gerações de Abraão e assim estava acontecendo. Agora chegou o tempo que bem-aventurado é as mulheres que não dão filho, que não amamentam. Você está entendendo? É tremendo, Deus, é tremendo. Então, às vezes, você está sofrendo, eu não tenho filho, eu não sei o que, ei, você está no tempo certo. E você é bem-aventurada porque não tem filho. Jesus está dizendo isso para você. Sabe por quê? Porque você está sendo poupada de chorar pelo teu filho.
Você está sendo poupada de ver teu filho sofrendo. Você está sendo poupada de ver teu filho nas drogas. Porque hoje o mal está aí, estão chamando o mal de bem. O errado virou o certo. As leis estão aí apoiando o errado. E hoje Deus está dizendo, você é bem-aventurada, você que não tem filho, porque eu estou te poupando de você não chorar. Eu estou te poupando de ver os teus filhos abandonados, de ver os teus filhos mendigando, de ver você sozinha criando filhos. A mulher carregando um peso, porque o marido abandonou. Porque o marido traiu com outra mulher e ela ficou lá cuidando dos filhos, tem que trabalhar para sustentar os filhos, tem que educar. Filhos precisam de mãe para educá-los. Filhos precisam de amor de mãe. E aquela mulher não pode mais dar aquele amor aos filhos, porque ela tem que trabalhar para sustentar os filhos que o marido abandonou com ela. Então Deus está te poupando, mulher. Deus está dizendo para você, estou te poupando de você chorar mais tarde. Agora você está chorando só por você. Eu estou te poupando de você chorar por você e pelos teus filhos. Então nunca seja infeliz. Jesus sabia o futuro. Ele estava falando para as mulheres, né? Não chores por mim, chore por vocês, chore pelos vossos filhos. E ele estava dizendo o que aqui? Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurada Teres, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. É isso? Então, hoje, mulheres que têm filhos, quantas me disseram: meu Deus, por que tu me deste filho? Quantas estão aí falando: meu Deus, por que tu me deu filho? Meu Deus, por que eu quis um filho? Estão aí chorando, estão aí arrependida, estão chorando. Estão chorando, não arrependida porque tem filho, mas estão chorando por causa das práticas que o filho tem, das práticas vergonhosas que o filho tem. Né? Quantas mães estão chorando porque seus filhos têm sido motivo de vergonha? Quantas mães saem da casa do Senhor porque seus filhos envergonharam? Ai, meu Deus do céu. Eu conheço um pastor a qual ele abandonou o ministério por causa de uma filha. A filha errou e todos condenaram aquele pastor, todos julgaram aquele pastor, todos falaram mal daquele pastor porque a filha errou, porque a filha errou. E sabe o que foi que aconteceu? Aquele pastor entrou em uma grande depressão e se afastou do caminho do Senhor por causa da vergonha da sua filha, a vergonha que a sua filha causou nele. Sabe a geração que está aí se formando? Ele sabe a geração má, né? A Bíblia diz geração má, geração má. E diz, aleluia, Jesus: então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Jesus falava. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. Então significa que se fizeram isso com Jesus, o próprio Jesus disse: imagine com nós o que vão fazer. O que vão fazer? Você está entendendo? Se fizeram tudo isso com o Filho de Deus, crucificaram, odiaram o Filho de Deus, maltrataram o Filho de Deus, não receberam o Filho de Deus, imagine comigo. Então, quando as pessoas não te recebem, você está dentro da palavra. Não receberam Jesus, vão receber você que leva o evangelho? Por que muitas pessoas entram nas lives evangélicas cheio de maldade, tratando a gente mal, nem conhecem a gente e nos tratam mal? Assim foi com Jesus, nem conheceram a Jesus, nem se aproximaram a Jesus, nem sentiram o amor de Jesus, mas trataram mal a Jesus. Não reconheceram que ele era o Filho de Deus. Olha o que ele fez. Deus, ele fez tanto dos milagres, tanto do milagre, e ainda assim não disseram que ele era o Filho de Deus. O crucificaram. Os doutores da lei o crucificaram. Essas mulheres aqui foram aquelas que foram alcançadas por Jesus e abandonaram seus pecados e foram ter uma vida com Jesus.
foi viver os ensinamentos. Elas eram seguidoras de Jesus, seguidoras. E elas estavam chorando, mulher chorona, né? Mulher chorona, já é da natureza da mulher. É a quebrantada, se quebra fácil, se quebra fácil. Mas tem umas mulher dura, tem umas mulher do coração duro que, pelo amor de Deus. Então, meus queridos, guarde esse versículo. Digo para você, quando Deus escolhe o filho teu, Deus está tirando desse mundo. Deus está tirando desse mundo de pecado. Por isso que Jesus disse: não chore por mim. Eu vou sair dessa terra pecadora, eu vou sair desse mundo. Esse mundo não é meu. A própria palavra de Deus diz, né, que Jesus falou isso, que ele não era do mundo, né? Que ele não era, que ele era estrangeiro. Então, nós temos que ter esse entendimento quando Jesus escolhe alguém nosso. Nós temos que ter entendimento que Jesus está tirando desse mundo de pecado, desse mundo de traidores, de mentirosos, desse mundo de pessoas sem amor, desse mundo de pessoas que estão matando umas às outras, desse mundo no qual as pessoas preferem sofrer. Aleluia, Jesus, desse mundo, aleluia, no qual as criaturas estão pior do que não se compara com o animal. Hoje, ninguém pode dizer, comparar um animal com uma pessoa. O animal está melhor do que o ser humano. O animal está melhor que o ser humano. Por que que pessoas estão enchendo suas casas de animais? Porque é preferível amar um animal do que amar uma pessoa. Quando eu vejo pessoas encher sua casa de animais, eu fico vendo. Eu fico vendo como as pessoas querem amar os animais e não querem amar as pessoas mais. Não querem. Mas estão lá amando o animalzinho. Enche a sua casa, faz bolo de aniversário para comemorar o aniversário do animal, mas uma criança está lá passando fome. Não tem coragem de pegar aquele dinheiro. O animal nem entende que ele está fazendo aniversário. E tem pessoas que fazem festa de aniversário, comemorando o aniversário daquele animalzinho. E tem crianças passando fome, tem crianças precisando de roupa. Mas tá lá comemorando o aniversário daquele animal, porque dá tanto amor para aquele animal e tem tantas crianças precisando de amor e não tem amor. Tem tantas crianças. Eu não estou dizendo para você tratar mal o teu animal, não, mas trate ele na medida que você pode lembrar que tem uma criança precisando de amor também. Tem uma criança vestido de aniversário, um bolo de aniversário, mas você faz aquela festa hoje. Chegou um tempo que as pessoas que têm condições, com valores investidos, né? A palavra de Deus distorcida. A apostasia está aí na cara de todo mundo. A vida de Jesus está na cara de todo mundo. Aleluia, Jesus. Tudo está invertido, tudo. E tem crianças aí precisando de amor e você não pode, você não tem coragem de dar amor. Por quê? Porque você olha para os pais que são errados. Porque o pai é errado, porque o pai é preguiçoso, porque o pai é vagabundo. Mas aquela criança, o que a criança tem culpa do pai dela ser viciado, do pai dela ser alcoólatra? O que aquela criança tem culpa do pai ser errado? Aí você sabe que aquela criança está precisando de um pão. Aí você diz, manda teu pai ir trabalhar, manda tua mãe ir trabalhar. Ei, a criança não tem culpa se a mãe dela não trabalha. A criança não tem culpa se o pai dela não trabalha. A criança não tem culpa se os pais dela são oprimidos. A criança não tem culpa se os pais delas não servem a Deus. A criança não tem culpa se os pais dela não têm amor por elas. Mas você diz, às vezes uma criança bate na tua porta e chega contigo e diz, tia, tem um pão para mim? Tem uma moeda? Você trata mal, você expulsa da tua casa. Vai procurar o que fazer e vai perturbar a tua mãe. Já escutei tanto isso. Pessoas dizerem para uma criança, vai perturbar a tua mãe. Tem crianças que chegam no supermercado contigo e diz bem assim, tia, paga isso para mim. Você finge que nem escuta. Você finge que nem escuta. Tão bom quando você pega e paga para aquela criança. E paga. Mas você olha para os pais dela, você olha para o erro dos pais dela e você trata mal aquela criança que está vivendo aquela vida, para ela sobreviver.
Ela está vivendo aquela vida para sobreviver. Aí a criança pega uma moeda, vai comprar um bombom, vai comprar alguma coisa para comer e fica ali alegre, às vezes divide até com as outras. Aí você trata mal aquela criança. Mas você, quando você tem um filho, agora, né, nesse tempo, agora comemora um aniversário de mês em mês, de mês em mês. É um mês do meu filho, é 2 meses do meu filho. Aí faz aquela festa, aquela festa. Ah, meu Deus do céu. Mas vai ajudar uma criança. Vai ajudar. Pega aquele dinheiro lá e comemora o mês de vida do teu filho, ajudando o próximo. Eu fico olhando, sabe? Eu fico olhando, meu Deus, para que isso? Para que isso? Você quer comemorar que teu filho está sadio? Vai ajudar as crianças que estão doentes. Entra nesses hospitais que estão com criança com câncer, leva presente para elas. Leva lá um presente para elas. Compra meu Deus. Uma vez eu estava indo com a minha filha comprar um presente para as crianças, na época que a gente trabalha, e era tempo das crianças. Então, a gente foi comprar presente para dar para criança. Aí ia uma criança com uma mãe e a mãe levava uma sacola de presentes simples, bonequinha simples, carrinho simples. E aquela criança ia conversando com a mãe e dizia assim: Mãe, que bom, né? Tão bonito esse presente. Aí eu olhei para a sacolinha, tão simples, um brinquedo tão simples, tão simples. Sabe aquelas bolas que tem criança que não quer? Que não quer? Aquela criança estava tão feliz, mas tem criança que uma bola daquela não faz alegria para ela, porque ela quer aquele presente caríssimo. Aí a mãe vai lá comprar aquele presente caríssimo, caríssimo para aquele filho. Daqui a pouco, aquele filho lá mais tarde, ele quer tudo caro na vida dele, tudo, do bom e do melhor. E você nem tem condições. Aí lá vai você chorar. Então, aleluia, Deus, entendemos a palavra de Deus que o Senhor falou conosco. Vocês, mulheres que estão aí querendo filhos, que estão aí sofrendo em tristezas, em depressão, porque não é mãe. O Senhor hoje veio falar com você. Bem-aventurado, chegaria o tempo que seria bem-aventurado as mulheres estéreis. Bem-aventurado as mulheres que não amamentaram. Você está entendendo? Por quê? Porque você não vai chorar pelos teus filhos. Nós estamos no tempo da geração onde o amor se esfriou, onde o pecado aumentou. A inversão de valores. O certo virou errado e o errado hoje é certo, né? O certo hoje é errado para as pessoas. E o errado está aí, crescendo. Porque o mundo é do maligno. O mundo é do maligno. Então, quando Deus escolher alguém da tua vida, claro que vai doer. Claro que vai doer. Mas não se desespera. Agradece a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, porque tu tiraste desse mundo de sofrimento. Tu tiraste desse mundo, Senhor, a qual não tem mais amor. Tu tiraste deste mundo, Pai, e a qual, Senhor, eu não vou mais ver sofrer. Vou sentir saudade. Eu sinto saudade daqueles que eu amo até hoje. Sinto saudade da minha mãe, do meu pai. Até hoje eu falo deles, eu sempre vou falar. Sinto saudade da minha mãe na fé. Sinto saudade do abraço dela. Sinto saudade do cheiro da minha mãe. Até hoje eu tenho o cheiro da minha mãe comigo. De tanto que eu cheirava a minha mãe. De tanto que eu abraçava a minha mãe e cheirava. E eu tenho o cheiro aqui dela comigo, entendeu? Tá guardado aqui no meu coração, entendeu? Mas não quero. Eu agradeço a Deus, porque ela está com ele, porque ela não me vê mais chorar. Eu agradeço a Deus pelos meus pais não estarem mais sofrendo nessa terra. Por isso que Jesus disse: Não choreis por mim, chora por vocês. Chora por vocês que vocês ainda estão nesse mundo. Chora por vocês em oração, chora por vocês pedindo proteção, chora por vocês em oração, se derramando, pedindo graça, graça. Chora por vocês, chora pelos filhos de vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E dentre sofrimento, mulher, porque você é estéril.
Não fique sofrendo porque Jesus levou teu filho. Agradeça. Agradeça que tudo que Deus faz é perfeito. Agradeça. Aleluia. Vai sentir a dor, sim, do luto. Não é pecado nós sentir dor do luto. É bíblico passar pelo luto. Mas não fique infeliz. Não fique. Não fique em depressão, porque o Senhor levou teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, tua esposa, teu esposo. Não fique. Deus sabe o que faz. Terminou, né? Terminou o tempo, terminaria o ministério de Jesus aqui na terra, que ele veio como um homem. Vamos estar preparados. Vamos deixar de ser egoísta. Aí se você quer tua mãe doente, cega, mas você quer perto dela, perto de você, mas ela está infeliz, cega. Ela não é mais feliz porque ela não pode enxergar, porque ela está precisando de outra pessoa para sobreviver. Não vamos ser egoístas. Amar não é egoísmo. Não vamos ser egoístas. Então, quem ama, liberta. Quem ama, deixa livre. Jesus quer levar, deixa ele levar, porque ele ama. Ele ama a tua família, ele não quer ver você sofrendo, não quer. Louvado seja o nome do Senhor, não quer ver tua mãe sofrendo. Aleluia, a saudade, a gente sente a saudade, mas a gente não vai morrer não de saudade. Não é verdade? A gente vai passar. A gente só sente saudade das coisas boas. A gente sente saudade daqueles que a gente foi amado. Não é verdade? Então, se você sente saudade, é porque você sabe que aquela pessoa te amou. Mas uma pessoa que não te amou, você nem sente saudade. A Bíblia diz isso, que eles nem serão lembrados. Nem serão lembrados. Que dão amor aqui na terra, vão ser sempre lembradas. Sempre. Você está entendendo? Então, você que está aí nessa live, ouviu essa palavra, as orações, os louvores, eu te convido, volte para a presença do Senhor. Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, que tu consolaste as mães que não têm, que são estéreis, que elas são bem-aventuradas, que estão nesse tempo, que uma mulher que não dá filhos, ela é bem-aventurada a teus olhos. Obrigado por esse entendimento, Pai, porque mulheres que estavam em depressão, infelizes, porque estão estéreis, hoje entenderam, Pai, que estão poupando. Aleluia, que estão poupando, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estão poupando de dores, Pai, para que elas não venham chorar mais tarde, Pai. Obrigado, Senhor Jesus amado, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Guarda este povo dos malfeitores, dos sanguinários, dos violentos. Guarda esses povos, Pai. Guarda teus filhos, nossos filhos. Guarda nossa família de pessoas sem amor, Pai. E coloca pessoas com amor na nossa família. Coloca pessoas com amor para cuidar daqueles que nós amamos. Coloca pessoas com amor, Senhor, para cuidar dos nossos amigos, das nossas amigas. Coloca pessoas com amor perto de nós, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.